Bom dia, gente. Bom domingo para vocês. Hoje já é dia 2 de agosto. Que bom que você está por aqui. Seja muito bem-vindo neste domingo. Olha só, pessoal, tenho várias notícias, várias coisas boas para contar para vocês. Então, olha só, você pode ir chegando aí. Ao chegar, não esquece de colocar o teu pedido de oração. Não esquece de colocar também se tu tem algum agradecimento, se tem algo a dizer. Enfim, sinta-se à vontade, tá bom? Como eu sempre digo para vocês, chega aí, escreve o teu bom dia para eu saber que é você que tá aí, porque vocês aparecem para mim como um número e eu só consigo saber quem está aí quando você se manifesta de alguma forma. Então escreve aí teu bom dia e vai ser um prazer mandar um bom dia bem legal para vocês. Pessoal, olha só. Nessa próxima semana agora, a partir de quarta-feira, de quarta a sábado, eu estarei fazendo, aí você vai poder assistir por meio de lives, tá? Uma meia semana falando sobre Jesus e alguns encontros que ele teve com algumas pessoas aqui, né? Então vai ser muito legal, tá? Vai ser na Igreja Adventista do bairro São Vítor, que é a Igreja Adventista que eu frequento. Então você vai poder assistir. Vai ser quarta, quinta, sexta, sábado, daí sábado é durante o dia. Para você poder assistir, tá? Vai ser às 8h30 da noite. Então, você vai poder... Se você não puder estar na igreja, você vai poder assistir por aqui mesmo. Então, é importante você saber, né? Estendo esse convite para vocês, então, para que vocês consigam participar, tá bom? Pessoal, olha que coisa legal. Ontem eu dei uma entrevista na rádio Rede 7. A Rede 7, ela é uma rádio lá de Pernambuco e que tem aí suas diversas pontos, né, pelo país. E nessa aqui, na Rede 7 aqui do Rio Grande do Sul, que fica em Garibaldi, se não me engano, ontem eu fiz uma entrevista lá com eles falando sobre inteligência emocional, gente. Muito legal. Essa notícia eu tinha que contar para vocês. E a partir de quinta-feira desta semana agora, quinta-feira, gente, presta atenção, às 21h30, eu estarei todas as quintas-feiras fazendo um quadro na rádio agora. Olha que legal. Tem o programa na Unimídia TV toda quinta-feira à noite e também nas quintas-feiras vai ser transmitido um pouquinho mais cedo do que o programa pela rádio Rede 7, alguns minutinhos ali falando sobre inteligência emocional, família, enfim. Então, bem feliz, gente, bem feliz mesmo. Queria dividir isso com vocês, que agora, além do programa na Unimídia TV, você pode acompanhar também pela rádio Rede 7, tá bom? Eu vou deixar o link para vocês, se vocês quiserem ouvir. É uma rádio muito legal, é uma participação no programa do meu amigo João Pedro Castro. Então, nós começamos nessa quinta-feira, todas as quintas, às 21h30, o que é muito, muito bom, tá? Gente, olha só, então, bom dia para quem chegou por aqui e já deu o seu bom dia, já apareceu aqui para mim. Uma delas é a minha amiga Diane. Bom dia, minha amiga querida, que bom poder falar contigo, que bom ver você aqui, viu, Diane? Seja muito bem-vinda. Parabéns por acordar cedinho nesse domingo, menina. Parabéns, parabéns. Bom dia para minha mãe. A minha mãe manda um bom dia não só para mim, mas para todos e manda um bom domingo para vocês também. Um bom dia para a Ali. Oi, Ali, tudo bem? Como você está, querida? Quanto tempo? A Ali, inclusive, já escreveu o pedido de oração dela aqui, né? Então, se você não escreveu ainda seu pedido de oração, você pode escrever também, tá? A Diana escreveu parabéns, Fran, que Deus continue te abençoando muito. Amém, amiga, amém. Que Deus abençoe mesmo para que a mensagem, né, vá a outras pessoas. Uma mensagem... Aqui eu falo sobre Deus, mas em outros momentos a gente fala sobre Deus, sobre inteligência emocional, sobre família, enfim, sobre várias coisas. E isso faz com que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento e as pessoas vivam mais felizes, tá bom? Pessoal, olha só, a nossa meditação de hoje, ela não vai ser longa, porém ela é muito, muito importante. Ela é uma meditação de introdução a um livro que nós vamos começar a estudar agora, que é o livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos, tá? Então, nós vamos começar a estudar esse livro, mas antes nós vamos orar, pode ser? Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, bom dia, bom domingo para você. Nós vamos começar a estudar
outro livro de Salomão, que é o Cântico dos Cânticos, como eu falei para vocês. Ele não é um livro muito longo, ele tem apenas 8 capítulos, então nós não vamos passar muito tempo nele, mas vamos passar algum tempo nele. Talvez nós vamos passar mais de um dia num capítulo só, aí a gente vai sentindo um pouquinho. Mas a meditação de hoje ela não é muito extensa, porque ela é uma meditação de introdução, né? Introduzindo o conteúdo que nós vamos começar a estudar a partir de amanhã, mais maciçamente, sobre este livro. Mas assim, gente, ó, é muito importante que você fique e que você aprenda sobre esse livro de Salomão. Mas antes vamos orar e depois eu continuo falando sobre o livro, pode ser? Vamos pedir que Deus nos dê sabedoria para compreendermos o que nós vamos falar aqui. Feito, gente? Fecha seus olhos aí, vamos falar com o Papai do Céu. Deus de amor, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor tão generosamente nos proporciona. Obrigada porque às 5:30 da manhã, ou esse horário que já não é 5:30, nós podemos recorrer a Ti e pedir sabedoria para que possamos compreender melhor a Tua palavra. Dá-nos, Senhor, o entendimento que precisamos para que possamos praticar o texto bíblico em nossa vida. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, olha só. Então, o livro do Cântico dos Cânticos, ele foi escrito por Salomão. E aqui tem comentários, né? Não só dele, mas a gente vai ver que, na verdade, esse livro, gente, são cartas de amor, tá? Nós vamos passar agora um período no mês de agosto lendo cartas de amor do rei à sua amada e da amada ao rei. Salomão, gente, ele teve ele teve em torno de 1000 mulheres, tá? 700 esposas e 300 concubinas, ok? 1000 mulheres, muitas, mas ele teve uma mulher que ele amou. E esse livro, ele foi escrito com base no relacionamento que teve com esta amada, ok? Então, nós vamos passar agora por um tempo conhecendo um pouquinho sobre esse relacionamento de Salomão com a sua amada. Gente, esse livro é um livro interessante, tá? E ele fala sobre uma coisa bem importante que muitas vezes as pessoas meio que fecham os olhos para isso. Nós vamos falar nesse livro também sobre sexualidade. E a Bíblia também apresenta esse tema pra gente como algo importante, como algo bom. Muitas pessoas eu já ouvi falar sobre isso, e muitas vezes nós fomos criados assim, ou talvez você foi criado assim em um ambiente em que a sexualidade em si não era vista, não era comentada, não foi trabalhado isso com você na sua casa, ou talvez você nem trabalha isso com os seus filhos, por exemplo, entende? Muitas pessoas, gerações passadas, isso foi mais presente, né? Mas muitas pessoas criaram os seus filhos, talvez você é fruto de uma educação assim, em que nunca se comentou sobre sexualidade dentro de casa. E sexo, gente, é uma parte da sexualidade, não é um todo da sexualidade, é uma parte bem importante, tá? E aí, muitas vezes eu vejo reflexos disso, da falta de comentar ou da falta de falar sobre essa questão de sexualidade. Às vezes isso se mostra quando a pessoa já é adulta e quando entra em um casamento. Muitas pessoas, gente, muitas pessoas mesmo, já adultas, quando elas estão nessa situação, né, de usar, de viver, de desfrutar dessa questão da sexualidade, são completamente travadas. E, gente, a sexualidade é um presente que Deus deu pra gente. O sexo é um presente que Deus deu pra gente, que deve ser utilizado somente pós-casamento, né? E aí, durante essas semanas que a gente for passar estudando sobre o livro do Cântico dos Cânticos, eu quero trazer para vocês dados e pesquisas e coisas bem legais falando sobre essa questão da sexualidade e da atividade sexual em si dentro do casamento. Então, casais, prestem muita atenção no que a gente vai estudar a partir de hoje. Se dediquem muito, 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 muito a pensar sobre isso. Leiam os capítulos do livro de Cânticos depois. Leiam só vocês, entendam, tirem as interpretações, sublinha, sabe, marca, porque vai ser bem importante, tá? E aí, antes de entrar no capítulo de hoje, numa partezinha do capítulo de hoje, porque nós vamos passar mais de um dia no capítulo de hoje, antes de entrar nessa parte, é importante que você já vá se organizando em relação a este assunto.
Eu sei que muitas vezes falar sobre sexo e sobre sexualidade para muitas pessoas é meio que um tabu. E eu fiz uma pesquisa e eu distribuí para que no Facebook para que as meninas respondessem. E mulheres, eu fiquei impressionada o quanto questões voltadas ao sexo e à sexualidade são tabus ainda hoje para as mulheres, entende? Então é interessante. Até, por exemplo, eu vejo que falar sobre isso muitas vezes é constrangedor para muitas pessoas. Só que, gente, isso faz parte da nossa vida, tá? Então, aqui, por meio das cartas de amor do rei para a esposa e da esposa para o rei, nós vamos conseguir trabalhar esse assunto de uma forma bem interessante, tá? Em alguns momentos eles são mais sutis na forma de falar, como é o caso de hoje, mas em outros momentos eles não são tão sutis assim, quando estão se referindo ao relacionamento e à intimidade deles. Mas se tá na Bíblia, gente, é porque é importante para mim, é importante para você. Se tá ali, se Deus falou, é porque é algo que é relevante para mim e é algo que é relevante também para você, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. Hoje nós vamos estudar uma partezinha do capítulo 1 do livro de Cântico. É Cântico dos Cânticos, ok? Então esse aqui é um livro que vai falar sobre as cartas de amor do rei à sua amada e da amada ao rei, ok? Então se você tem a sua Bíblia, abra aí neste livro de Salomão, Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Lá no capítulo 1, gente, no verso 2, tem algo interessante. O primeiro cântico, tá dizendo aqui, né? E os cânticos não são separados por capítulos. Os capítulos estão, às vezes, começa no meio de um cântico, termina no meio de outro, enfim. Mas os cânticos, eles estão separados, tá? Não por capítulos, ok? Mas o primeiro cântico, que começa no capítulo 1, tá dizendo assim, ó. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressa-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Gente, aqui tá falando sobre o desejo que ela tinha de estar junto dele. E aqui não está falando na questão sexual. Aqui está falando, na verdade, em um período até mesmo antes deles se casarem, tá? E aqui ela expressa uma vontade grande da companhia do seu amado. Ela expressa um desejo de estar onde ele está, de estar próximo dele. E aqui eu já parei para fazer a meditação do dia de hoje só com base nesses 3 versos, tá? Queridas, amadas que são casadas ou que namoram ou que são noivas, você tem esse desejo pela presença do seu amado? Estar com ele é bom para você? Essa presença, essa companhia de vocês juntos, ela é algo agradável, é algo legal, é algo bom? Interessante que aqui ela comenta que assim, ó, leva-me após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Recâmaras são uma recâmara é como se fosse uma sala, uma parte do palácio. E quando ela coloca recâmaras, quer dizer que leva-me para o teu palácio, para estar junto contigo. Gente, é muito lindo nós vermos num casal o desejo que há entre um e outro de estarem próximos, de estarem perto, de viverem juntos. Às vezes chegam casais lá no meu consultório em que o que eles não querem é estar juntos. Parece que tudo que é feito, que um faz para o outro, é para meio que se afastar um do outro. E aqui, gente, a Bíblia vai trazendo pra gente a importância de você querer estar com a pessoa com quem você decidiu passar a sua vida ou com quem você está se relacionando. Esse desejo pela presença é bom. Sabe que no namoro, talvez até no noivado, início do casamento, há esse desejo de uma forma mais intensa. Mas com o passar do tempo, muitas vezes esse desejo pela presença, ele vai se diluindo. E as pessoas vão se afastando. E aqui, gente, quando ela coloca assim, olha, beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho, ela tinha prazer em estar com ele. Ela faz um comentário aqui, coloca como se fosse algo muito bom, muito prazeroso, a presença do seu amado. Estar com ele era bom.
E meninas, aqui a esposa coloca, né? Mas a gente pode colocar para qualquer um que esteja envolvido em um relacionamento. Primeira coisa importante para que haja um relacionamento saudável é você sentir prazer na presença do outro. É você gostar de estar próximo àquele que você escolheu para ser o seu companheiro ou a sua companheira. E aí o verso 4 continua falando assim, ó: em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. O teu amor do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que te amo. Ou seja, um tá falando pro outro, olha, eu te amo, e eu te amo muito, e nós vamos nos regozijar nesse amor, nessa companhia, nesse prazer de estarmos juntos um com o outro. E aqui, como eu falei para vocês, ainda não está falando sobre a questão sexual. Mas, gente, no verso 5 até o verso 7, ela vem falando para ele algo bem interessante. Ela fala assim, ó: eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o fato de estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Olha que interessante, ela tá falando assim, olha, não repara não, mas eu tive que trabalhar, minha família me botou para trabalhar e eu tive que guardar vinhas, mas ainda acabei não cuidando de mim. Quando ela fala assim, ó, a vinha, porém, que me pertence, não guardei. Ou seja, eu cuidei de trabalhar e fazer o que a minha família pediu para eu fazer. Fui queimada do sol. Quando ela fala, ó, eu estou morena, não ligue pro fato de estar morena. Ou seja, não ligue pro fato de que eu estou queimada do sol porque eu fui trabalhar e acabei não cuidando de mim. E aí ela fala, depois ela fala assim, ó: dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Olha que legal, gente. Ele era o rei, mas aqui os estudiosos acreditam que ele tenha se feito pastor para o pastor rei, né? Até uma referência de Jesus, que era pastor e também rei. Ele se fez aqui pastor para que pudesse se aproximar dela. Olha que interessante. E aí ela coloca assim, onde tu estás? Eu quero saber onde tu está, porque para que eu não ande junto aos teus companheiros, eu quero estar onde tu está. E novamente ela coloca aqui o desejo de estar próximo do seu amado. Mas uma coisa legal, gente, e aí eu já quero encerrar nossa meditação de hoje com essa parte. Nós não vamos terminar o capítulo 1 hoje, mas eu quero encerrar com essa parte. Quando ela coloca ali, olha, não liga não, porque eu acabei trabalhando muito, tô queimada do sol, não cuidei de mim. Quando ele vai falar, ele fala assim, ó: se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus efeitos, e o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Interessante que quando ela fala assim, olha, eu não cuidei de mim, ele chega e fala, olha, se tu não sabe, mulher, você é muito bonita. Você é a mais formosa das mulheres. E aí, gente, ele faz uma comparação com ela. Talvez para nós mulheres, na nossa cultura, isso seja estranho, mas ele compara ela a uma égua. Olha que interessante. Para ela, isso faria sentido. Mas para nós não faz muito. Mas ele faz uma comparação às éguas de Faraó. Entende? As éguas de Faraó. Quando ele fala assim, olha, eu te comparo às éguas, né? As éguas de Faraó eu te comparo. Ou seja, imagina o que era as éguas de Faraó. Gente, eram uns bichos bonitos, bem cuidados, entende? E aí ele compara ela com as éguas de Faraó. Ou seja, ele traz para ela palavras de apreço. E aqui é uma dica para os homens, né? Ela desejava a presença dele e ele dizia para ela o quanto ela era amada e o quanto ela era formosa aos olhos dele. Isso mostra pra gente que é importante esses dois pontos no relacionamento. Tanto a questão de desejar a presença um do outro, quanto de ter palavras que sejam palavras agradáveis, macias e gostosas de serem ditas um para o outro. Então, antes mesmo de falar sobre a questão da intimidade sexual, a gente começa a falar sobre essa questão da intimidade de um relacionamento que seja sadio. E talvez você esteja pensando assim, Fran,
eu não tenho isso no meu casamento. Ou então, Fra, eu tenho isso no meu casamento. Poxa, que legal, se você tem, que bom. Mas se você não tem, nunca é tarde para se desenvolver estes hábitos. Esses hábitos de um desejar pela presença do outro. Nunca é tarde para modificar as palavras que são ditas de forma que se tornem palavras agradáveis. E ao se tornarem palavras agradáveis, que sugere união entre o casal. Porque, gente, olha só. De todos os relacionamentos que você vai ter na sua vida, o que gera maior intimidade, maior proximidade, é o relacionamento com o seu cônjuge. Nem mesmo com os seus pais há tanta intimidade quanto há no relacionamento com o cônjuge. Então, se você é casado, ou casada, ou namora, ou está noivo, ou noiva, né? Valoriza esse relacionamento que você tem e faz com que haja um crescimento gradual, uma aproximação gradual. Siga os passos, os conselhos de Deus para que os relacionamentos funcionem. E o conselho de Deus de hoje para que o relacionamento funcione é: tenha desejo um pela presença do outro. Tornem-se pessoas que sejam agradáveis de estar próximo. E tenham sempre palavras gentis a serem ditas. Gente, tem muitas pessoas hoje, eu atendo lá no consultório, às vezes, muitas esposas magoadas com os seus esposos, justamente por isso, pela falta de palavras gentis a serem ditas. Pela falta de sensibilidade desses esposos no cuidado com as suas esposas. Entende? Eu encontro lá muitos esposos também que se sentem completamente desvalorizados, porque não vem na esposa esse desejo, né, de estar com ele, essa confiança na presença do marido, essa confiança no marido. Então, gente, se nós unirmos, né, o que Deus está nos falando com a prática, você vai ver que muitas coisas na sua vida vão mudar. Tá? Talvez você esteja pensando assim: Fran, meu casamento hoje já não tá mais tão legal. Então, olha só, talvez você tenha usado outras estratégias que não sejam as estratégias bíblicas para que o seu casamento funcione. Se não está funcionando, talvez as estratégias que estão sendo usadas não são as corretas. Então, fica aí uma dica para você. Acompanhe agora os próximos dias. Nós estaremos estudando sobre o livro de Cantares, né, do Cântico dos Cânticos. E ao estudar esse livro, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que Deus fala, sobre esse relacionamento conjugal, sobre sexualidade. E sim, em alguns capítulos nós vamos falar mais intimamente sobre a atividade sexual. Então, não perde, tá bom? Agora, olha só. O nosso apelo de hoje. Pessoal que está assistindo aí, valorizem o casamento, tá? Valorizem o relacionamento em si, mas principalmente valorizem o casamento. O casamento, gente, é um presente que você pode trazer que nós, seres humanos, a gente pode trazer mesmo depois do pecado. Deus deu esse presente para a humanidade antes do pecado, lá no Éden. E mesmo depois do pecado, quando eles tiveram que sair do jardim, Deus permitiu que a família, que o casamento ainda continuasse existindo. Deus permitiu que Adão e Eva, eu e você, que nós ainda experimentássemos a experiência do casamento, de formar uma família, mesmo depois dos portões do Éden. Então, gente, é muito importante que você compreenda que família é coisa séria. Tem um comentário de uma escritora cristã chamada Ellen White que ela fala assim, ó, que é um círculo sagrado em torno de cada família que deve ser preservado. E quando ela fala sobre esse círculo sagrado, ela explica pra gente que esse círculo sagrado só é preservado quando há um equilíbrio no casamento, no relacionamento conjugal. Então, gente, valorize o que a gente vai falar agora. É uma terapia que você vai fazer, ó. Eu trabalho como terapeuta de família e de casais. Por algumas semanas aqui, alguns dias no mês de agosto, você vai passar fazendo terapia. Então, é importante que você cuide muito do seu casamento. Agora, qual é o meu apelo para vocês aqui? Gente, valorizem o casamento de vocês. Quem aqui está disposto, tá, a valorizar o casamento? A entender que aquilo que você não está fazendo de legal para que o seu casamento seja bom, você vai se propor a mudar. E aquilo que o seu esposo ou cônjuge não está fazendo, chame ele para assistir as lives ou ela para assistir as lives junto com você, para que a gente consiga modificar isso. Então, qual é o apelo de hoje? Quem aqui entendeu sobre a importância de valorizar o casamento, manda aí o likezinho, manda aí o amei. É o nosso apelo de hoje, é o seu compromisso. Por quê? Porque eu já tenho explicado para vocês isso várias vezes. A gente entende o texto bíblico quando nós começamos a viver o texto bíblico. Então, quem aqui está disposto hoje a começar a viver esse texto bíblico?
a ter um bom relacionamento, a valorizar o cônjuge, a querer estar próximo desse cônjuge, a buscar uma formas, né, maneiras de conseguir viver bem no casamento. Manda aí, assim como já vi muitos likezinhos subindo aqui, manda. Isso é importante e vai fazer diferença na sua vida e para a sua família, ok? Muito bem, gente, olha só. Vocês entenderam? Entenderam, né? Então agora a gente tem que viver o texto bíblico. A gente entendeu? Agora segunda parte do entendimento é a vivência desse texto bíblico, tá bom? Pessoal, eu vou ler aqui os pedidos de oração pra gente orar. E depois aí eu vou mandar o meu bom dia para vocês, tá bom? Então aqui, ó, o primeiro pedido de oração que tem é o da minha amada Ale, que ela diz assim: bom dia, Fran, agradeço por iniciar o domingo na companhia do Senhor e peço oração por meu filho João e por mim e por minha família. Então vamos orar pelo filho da Ale e pela família da Ale. E que bom que você tá aqui, Ale. Logo de manhã, assim, no domingo, ó, é pros fortes, viu? Também, deixa eu ver quem mais aqui... A Elisa escreveu: bom dia, Fran, sua linda. Bom dia, amada. Oração pela Rose. Vamos orar pela Rose. Pode deixar. Vamos falar com Deus sobre a Rose. E a Diane escreveu: meu pedido de oração é que Deus escolha uma escola para minhas filhas para o próximo ano. Esta é a minha preocupação no momento. Vamos orar, Diane. Deus no comando, Deus no controle sempre, ok? Deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui. Pedido não, tem alguns comentários que eu vou ler depois, então. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Deus, muito obrigada pela mensagem de hoje. Obrigada, Pai, por nos lembrar sobre a importância do casamento. Senhor, nós vamos passar agora alguns dias falando sobre isso, sobre a importância do casamento, do relacionamento entre casal, da sexualidade, da atividade sexual. Senhor, nos dê sabedoria e uma mente aberta para entender aquilo que o Senhor vai nos ensinar e praticarmos no nosso dia a dia. Hoje, Senhor, na introdução desse conteúdo, obrigada, Senhor, por nos lembrar sobre a importância de que haja um relacionamento de intimidade e prazer na companhia um do outro. Senhor, que os casais tenham palavras gentis para falar um para o outro, que sintam prazer na companhia um do outro, que é algo que antecede até mesmo o envolvimento sexual. Abençoa, Senhor, os casamentos das pessoas que estão assistindo esta live e também, Senhor, daquelas pessoas que ainda não são casadas, mas que elas possam se preparar para esse grande dia. Senhor Deus, também oramos de uma forma muito especial pelas famílias que estão representadas, né, aqui, que as pessoas que estão assistindo essa live, Senhor, tenham as suas famílias abençoadas. Frequentemente, Senhor, nós oramos por famílias e hoje, aproveitando esse momento, quero orar pela família da Ale. Ela tem pedido, Senhor, constantemente. Cuida, Senhor, dessa família, Pai, por favor. Cuida do João Victor, que é o filho dela. Que eles, Senhor, possam ter um bom relacionamento, que possa haver paz no lar deles. Eu não sei, Senhor, o que acontece, ou o que está acontecendo, ou se há paz, mas o que nós queremos pedir, Senhor, é que haja sempre paz por conta da Tua presença neste lugar. Senhor Deus, nós também oramos por ainda falar em família. A Diane, Senhor, expressou uma preocupação que ela tem, que é em relação a uma escola para as meninas. Ajuda, Senhor, guia, sabe, essa situação, Pai, abre as portas, que ela possa fazer tudo aquilo que está ao alcance dela, mas que o Senhor possa agir de forma incrível como o Senhor sempre faz, e que haja paz no coração da Diane, ao saber que o Senhor está no controle e vai fazer pelo melhor. Senhor Deus, nós também queremos orar nesse momento pela Rose. A Elisa pediu que nós possamos orar pela Rose. Senhor, que a Rose possa ficar bem e que o Teu poder possa se manifestar na vida dela. E que em breve, Senhor, nós possamos saber das bênçãos recebidas por meio dela e possamos agradecer a Ti porque operaste um milagre na vida dela. Senhor Deus, nós pedimos e agradecemos por estas coisas. Pedimos também, Senhor, nos ajude a modificar o nosso coração. Modifica, Senhor, o nosso coração. Se somos pessoas de coração duro, Senhor, somos pessoas, às vezes, que não compreendem muito bem aquilo que o Senhor quer, ajuda-nos, Senhor, a mudar. Muda, Senhor, a nossa mente, muda, Senhor, a nossa forma de pensar, transforma de acordo com a Tua vontade. É o que pedimos, Senhor. Não que sejamos merecedores, mas pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Pai. Muito bem, Pai. Falando com Deus ainda. Muito bem, gente. Que Deus nos abençoe nesse domingo, que você tenha um excelente domingo na presença de Jesus, tá? Eu quero agradecer aqui a presença do Nelson, da Miriam, minha amiga Miriam, que escreveu bom dia a todos e uma boa semana com Deus no comando. Amém. A Elisa escreveu: agradeço a todos
Agradeço todos os dias pelo meu casamento. Somos um casal feliz e abençoado. Que bom, Elisa. Nós vemos isso, viu? Que Deus abençoe vocês. Vó, bom dia. Que bom ver você por aqui. A Maria Eduarda, bom dia. A Duda, que bom te ver por aqui. A Diane. A Dona Miriam, eu já falei. Deixa eu ver quem mais. A Ale, né? A minha mãe. E todo esse povo aí que passou por aqui. Tenham todos um ótimo dia na companhia de Jesus e vamos continuar falando sobre esse assunto que é tão importante. Gente, não esquece de compartilhar essa live agora, tá bom? Mil beijos para vocês e tenham um ótimo dia.